Fala galera, aqui é o professor Daniel, professor da disciplina de Física, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação das imagens nos espelhos esféricos. Como vocês podem ver aqui, eu desenhei alguns espelhos esféricos e os seus elementos. Dentre eles aqui, a gente tem o centro de curvatura, o foco, né? E uma coisa importante nos espelhos esféricos é que dependendo de onde a gente posiciona um objeto à frente dele, nós vamos obter imagens diferentes desse objeto. Por exemplo, imagine o seguinte, eu vou representar aqui esse objeto, representado por essa seta, posicionado atrás do centro de curvatura. Quando você posiciona um objeto neste lugar, a imagem que ele cria no espelho vai ser uma imagem menor que o objeto e invertida em relação a ele. Nós damos algumas classificações para esta imagem. Nós falamos que, primeiro, toda imagem que se forma de cabeça para baixo num espelho esférico, nós chamamos de invertida. Ou seja, ela é invertida em relação ao objeto. E além de ser invertida, essa imagem também vai ser real. O que significa uma imagem real? É uma imagem passível de projeção, ou seja, é possível projetar ela em algum anteparo. Então, no caso aqui, olha, ao posicionar um objeto antes do centro de curvatura, você vai conseguir uma imagem menor, invertida e real. Então aqui, olha, real e invertida a gente já notou que ela é. Mas ela é menor também. Mas ela é menor que quem? Ela é menor que o objeto que a criou. Agora, se você posicionar o objeto em cima do centro de curvatura, colocando o objeto nesta posição, a imagem que a gente consegue, advinda do cruzamento dos raios luminosos que esses objetos emitem, vai se formar aqui, olha, exatamente embaixo do centro de curvatura. Portanto, nós vamos falar o seguinte, ó, de novo, essa imagem ela é invertida, toda imagem invertida é real e ela tem um tamanho igual ao tamanho do objeto. Então a gente vai ter uma imagem que é real, invertida e igual em relação ao objeto. Ok? Toda vez que a gente posiciona o objeto em cima do centro de curvatura, a gente vai ter uma imagem embaixo do centro de curvatura, real, invertida e igual. Outro caso importante que a gente tem aí é o seguinte. Agora, se a gente trouxer o objeto um pouco mais para a direita, tá vendo que a gente está trazendo o objeto para próximo do espelho? Aqui, olha, nós estamos posicionando o objeto cada vez mais próximo do vértice do espelho. Ó, ele estava antes do centro, depois ele está vindo para cima do centro, ó, aproximando do vértice, e agora ele vai para a frente do centro de curvatura, sempre se aproximando do vértice, nos nossos exemplos aqui. Então, quando você posiciona um objeto entre o centro e o foco, a imagem que você consegue é uma imagem real, invertida, e ela é maior que o objeto. Olha o tamanho do objeto, olha o tamanho da imagem formada. Então, essa imagem vai ter essa classificação. Então, esses são os 3 primeiros casos aí, né, de possibilidade de formação de imagens de objetos na frente dos espelhos esféricos côncavos. Agora, quando a gente coloca um objeto em cima do foco de um espelho esférico côncavo, a gente não obtém imagem nenhuma. Isso acontece porque os raios refletidos pelo objeto não se cruzam após, né, refletirem no espelho. Então, a gente chama essa imagem de imprópria, a gente costuma representar o símbolo infinito para essa situação, e aí a gente não tem formação de imagem quando o objeto se posiciona no foco de um espelho côncavo. Outra coisa que a gente tem que considerar aí é o fato ainda da gente conseguir posicionar o objeto à frente do foco.
A gente fala que o objeto vai estar entre o foco e o vértice de um espelho esférico côncavo. Quando isso acontece, a nossa imagem ela vai sair do outro lado do espelho e aí pela primeira vez a gente vai ter uma imagem direita. O que é uma imagem direita? É uma imagem na mesma orientação que o objeto. Aqui, se o nosso objeto está de cabeça para cima, a imagem também está de cabeça para cima. Isso significa que a nossa imagem agora não é real mais, ela vai ser chamada de virtual. Uma imagem virtual é uma imagem que não pode ser projetada. E agora, essa imagem aqui, ela vai ser classificada então como virtual, direita, e o tamanho dela é maior que o objeto. Então, essa é a nossa quinta classificação. No caso dos espelhos convexos, nós também temos formação de imagens. No entanto, nós não temos tantas formações de imagens quanto nos espelhos côncavos. Aliás, nós só temos um tipo de formação de imagem. É por isso que o caso dos espelhos convexos é bem mais simples. Independente da posição onde você coloque o objeto, em relação a um espelho convexo, lembrando que o espelho convexo é aquele que faz a reflexão na parte externa do espelho, você sempre vai obter o mesmo resultado. A imagem vai ser formada entre o foco e o vértice do espelho. Essa imagem, ela é uma imagem virtual, porque essa imagem não pode ser projetada. Além dessa imagem ser uma imagem virtual, ela é uma imagem direita em relação ao objeto. Por que ela é direita? Porque ela vai ter a mesma orientação. O objeto está apontando para cima, a imagem aponta para cima também. E essa imagem ela é menor que o objeto. Então, independente de onde o objeto esteja, a imagem sempre vai ser virtual, direita e menor em relação ao objeto em um espelho convexo. Então agora, que a gente já viu todos os casos aí, vou fazer um resumão de tudo que a gente viu até agora. Eu chamo esse desenho aqui de desenho divino. Porque esse desenho aqui é coisa de Deus. Ele resume todos os 5 casos dos espelhos côncavos que nós vimos até agora em um desenho só. É claro que ele é um recurso didático aí só para facilitar o nosso entendimento. Mas veja bem, nós falamos aí que nós temos 5 possibilidades de posicionar objetos à frente de um espelho côncavo. Então, como que a gente pode posicionar esses objetos? Primeiro, antes do centro. Segundo, no centro. Terceiro, entre o centro e o foco. Quarto, no foco. Quinto, à frente do foco. Então, o que você vai fazer? Quando você vai desenhar os 5 casos, vai pegar uma linha reta aqui que vai representar o raio de luz paralelo emitido por todos os objetos ao eixo principal e vai descer ele passando aqui em cima do foco. Veja bem, ó, você faz os 5 casos, traça uma reta paralela em cima dos objetos, representando o raio de luz que vai bater no espelho e vai passar aqui pelo foco, que vai descer em linha reta também. Feito isso, você vai vir aqui no 3, olha, e vai fazer o seguinte, você vai desenhar uma seta aqui, outra seta aqui e outra seta aqui. Aí você marca 1 linha, 2 linha, 3 linha. E aí, para finalizar o nosso desenho, você puxa um prolongamento do seu raio refletido aqui, e aí você vai desenhar aqui uma seta que vai ser a seta 5 linha. Como é que nós vamos analisar esse resumão? A gente vai fazer a análise dele observando os pares dos números. Então veja bem, o número 1, o parzinho dele é o 1 linha. Se você olhar na figura aqui, você vai perceber que a imagem formada por um objeto que está antes do centro de curvatura, ela ficou menor que o objeto, ela ficou
invertida em relação ao objeto, e a gente já sabe que toda imagem invertida é real. Ok, se você observar o parzinho 2 aqui, ó, 2 e 2', você sempre observa os parzinhos. O 2 é o objeto, o 2' é a imagem. Então, ó, o 2 tem qual imagem? O 2'. Quais são as características dessa imagem aqui? Ela é igual ao objeto, ela é invertida, e toda imagem invertida é real. Agora, olha o 3. No caso do 3, a gente vai ter o seguinte, ó, o 3 está aqui. Quem é o parzinho do 3? 3'. Então vamos classificar a nossa imagem, ó. A nossa imagem ficou com um tamanho maior que o objeto. Ela é invertida em relação ao objeto. Toda imagem invertida é real. O 4. Veja bem, o 4, apareceu 4' no nosso desenho? Não apareceu. Isso quer dizer que a formação de imagem do 4 é imprópria. Lembra que quando a gente coloca um objeto em cima do foco, não aparece a imagem dele? E por último, a gente vai ter aí o 5. No caso do 5, quem é o parzinho do 5? O 5'. Então a imagem do 5' ela é maior. Ok? É o tamanho da imagem ou o tamanho do objeto? A imagem é maior. Agora ela é direita, na mesma orientação que o objeto, e ela é virtual. Sendo assim, nós finalizamos os 5 casos de formação de imagem possíveis em um espelho côncavo. Por isso, em um desenho só, a gente fez aí, por isso esse desenho ele é o desenho divino. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido. Agradeço a atenção, valeu e até a próxima!